Temática de nerd. Entrevista de emprego na área de tecnologia. Olá pessoal, no vídeo de hoje falaremos sobre entrevista na área de TI. Como todos sabem, é muito importante fazer uma boa entrevista, para garantir aquela vaga que estamos concorrendo, Então vamos lá. Primeiramente, nós precisamos saber qual o objetivo da entrevista, Por que estamos ali sendo entrevistados, Então, o objetivo da entrevista é para que o recrutador, ele entenda melhor suas experiências, seu perfil profissional, os seus conhecimentos e ainda o seu interesse, pela empresa em questão, por trabalhar, querer trabalhar nessa empresa. E é também um momento, de tirar dúvidas, sobre o seu currículo profissional. Isso seja no formato presencial ou por videochamada, que hoje em dia é o que mais ocorre, devido à situação que estamos vivendo. Então, esse é o objetivo da entrevista, certo? E o que vestir na hora da entrevista, Seja presencial ou seja por videochamada. Você precisa, primeiramente, estar apresentável, porque não é porque você está fazendo a videochamada que você não vai ligar a câmera, Então, geralmente, essas videochamadas, elas precisam que a câmera seja ligada, Não é só por voz, a pessoa tem que ver você também. E presencial você já sabe. Então, nada de usar, camiseta, jeans rasgado, blusa decotada, barriga de fora. Não é a melhor opção, para a entrevista, porque cai mal. Então, você tem que investir na sua apresentação, porque sua imagem já é meio caminho andado. Então, para os homens, camisa polo, camisa social, jeans, então uma calça social. E para as mulheres, uma maquiagem neutra, uma calça social, uma blusa 3x4. Pode ser também uma camisa polo, contando que vocês estejam apresentável, com o cabelo, escovado, ou penteado. Então, tem que ter uma boa imagem, tá certo? Nada de acordar, ligar a câmera e estar com aquela cara, de que acordou agora. Então, fazer uma boa entrevista também depende da sua imagem. E como se portar durante a entrevista? A sua postura na entrevista também é importante, Então, eu vou dar aqui algumas dicas simples que podem fazer toda a diferença no processo seletivo. Então, você olhe nos olhos do recrutador, mesmo que seja videochamada. Olhe para a câmera, Você precisa passar credibilidade. Então, como é que você passa credibilidade? Olhando nos olhos. Então, por esse motivo é importante, manter esse contato visual, principalmente ao se apresentar. Não fique encolhido, com os ombros encolhidos, tal, Dá uma sensação de travamento, de estar retraído, de estar com medo, Então, evite que aconteça isso e se sente de forma reta, olhando na câmera, para poder você passar uma boa credibilidade, um conhecimento, tá seguro da vaga que você quer, tá seguro na entrevista, você tem que passar a segurança, Isso aí é importante. Pois bem, eu selecionei aqui algumas perguntas que eu já passei por processos seletivos e foi feito a mim. Então, eu selecionei algumas, certo? Diante de centenas de perguntas que podem fazer, ok? Então, destaquei aqui as principais, digamos assim. Então, a primeira pergunta é: fale um pouco sobre você. O que é que você deve falar? Fala o seu nome, sobrenome, qual a sua idade, se é casado, se é solteiro, se tem filhos ou não, se já fez ou está fazendo o curso ainda,
se já se formou, quando é que vai se formar, então há quanto tempo você se formou. Um exemplo, meu nome é Maria Alicia, tenho 25 anos, sou casada, tenho um filho, faço faculdade de análise e desenvolvimento de sistema. Não é dizer faço o curso de ADS, não. Faço o curso de análise e desenvolvimento de sistemas. Vou me formar em 2025 ou me formei em 2020. Não se alongue muito, né? A tentar explicar, falar sobre currículo, sobre o que é que tem no currículo, porque isso vai ser à medida que a entrevista vai desenrolando, é que vocês vão falar sobre o currículo de vocês. Outra pergunta é como ficou sabendo da vaga? Essa é uma oportunidade para você se destacar, né? Então, se você soube da vaga por um amigo que trabalha na empresa, diga o nome dele, conte quanto você ficou animado, né, em saber por ele dessa vaga. Se você descobriu a oportunidade em um site, diga o que chamou sua atenção no anúncio e por que você se interessou tanto. É a hora de você se expressar. Com calma, pausadamente, vai elaborando a sua resposta. E quais são suas habilidades técnicas e quais certificações você possui, né? Então, pode ser que a pessoa pergunte assim, quais são suas habilidades técnicas? Ou então, quais certificações você possui? Nesse momento, o que é que você tem que fazer? Forneça detalhes sobre suas certificações, ou seja, informe quais são os seus conhecimentos técnicos e os níveis de aptidão, né? Se você sabe o básico, sabe o intermediário, sabe o avançado, bem como as certificações que você está interessado em seguir. Se você tem algumas habilidades técnicas, mas também vai fazer outras, a hora é agora, né? E também dizer, né? Olha, tenho interesse em fazer tais certificações, né? Nesse momento, o que é que você tem que ser? Claro, objetivo e coerente, ok? Nada aqui de inventar certificações que você está pensando em fazer e não é nem de interesse seu, ou inventar que tem algumas habilidades técnicas e não tem, entendeu? Então, seja claro, objetivo e coerente. Pois bem, a quarta pergunta, né? Quais são os seus maiores pontos fortes e fracos, né? Às vezes é até dividido. Eles perguntam primeiro, quais são os seus pontos fortes? Quais são os seus pontos fracos, né? Então, a dica aqui é falar sobre os seus pontos fortes verdadeiros. Então, escolha seus pontos fortes mais relevantes para a vaga e que seja bem específico. Então, veja o que a vaga pede, né? Quais são os requisitos dessa vaga, né? Para você saber escolher quais pontos fortes você vai falar. Sobre os pontos fracos, né? Nada de dizer que é dorminhoco, perfeccionista demais, tímido, né? Não. Em vez disso, né? Escolha algo que você acredite ser um desafio, mas que esteja progredindo para melhorar. Um exemplo, né? Vamos pensar aqui um exemplo. Ser mais assertivo em suas opiniões, né? Ponto fraco. Preciso ser mais assertivo nas minhas opiniões. Ou então, não sou bom em falar em público, tenho um certo pavor, mas estou me esforçando para melhorar essa fraqueza em mim. Sempre pense nesses pontos fracos que você pode depois reverter em pontos fortes, né? Uma outra pergunta é como você lida com pressões ou situações estressantes? Né? Só ressaltando aqui que as perguntas aqui são feitas aleatórias, não tem uma sequência, tá, pessoal? Coloquei aqui aleatoriamente. Então, como você lida com pressões ou situações estressantes?
Então aqui você tem que dar um exemplo de uma situação estressante que você tem enfrentado bem. Então explique como você se organiza para continuar produtivo, né, diante de uma pressão ou diante de uma situação estressante e com foco mesmo em situações extremas, né? Como você, mesmo tendo aquela pressão do dia a dia ou tendo uma situação estressante, como você se organizou, né, para continuar sendo produtivo, né, naquele dia. Então é importante frisar isso. A próxima pergunta é como você lida com prazos, né? A gente na área de TI, a gente trabalha com prazos, né, com entregas, né? Então aqui o mais importante do que pleno domínio do conhecimento técnico é você saber lidar com prazos. Aqui você pode dizer como você se planeja, como você se organiza, né, para conseguir alcançar o objetivo que é aquele determinado dia que tem que entregar, né? Vamos para a próxima pergunta. Então, a próxima pergunta é: você pode explicar por que mudou de carreira? Bem, aqui, gente, pode ser perguntado para vocês ou não. No meu caso, perguntaram porque eu mudei de área. Eu era de uma área, né, e mudei para a área de TI, né? Então aqui explique por que tomou essa decisão, né? E mostre como a experiência anterior pode ser útil na nova função, né? Então você pode até surpreender o recrutador mostrando uma relação entre uma carreira, né, e outra, algo que ele não tem imaginado até então. A próxima pergunta é: por que existe uma lacuna no seu currículo, né? Às vezes a gente, né, ficou um tempo desempregado, né, ou um tempo sem procurar trabalho, né? Uma lacuna, né, no currículo pode pegar mal, claro que pode. Por isso aqui é importante que você explique bem ao recrutador, certo? Se você está desempregado há algum tempo, é importante mostrar que você não está parado. Demonstre isso, né? Demonstre que você faz trabalhos voluntários, estava fazendo curso, né? Estava fazendo blogs, estava dando aula, estava dando explicações, sei lá, enfim, né? Qualquer coisa, né, que você possa preencher essa lacuna, né, a dizer que não estava parado. Isso é muito importante. Se você fez uma pausa, né, por exemplo, para estudar, né, para viajar, cuidar de um parente, foque no que está disposto a fazer agora, né? Você diga, né, olha, estava cuidando de um parente e foque no que é que você agora está disposto a fazer. Não ter mais essa lacuna, né, no seu currículo. Então, um exemplo, você pode dizer assim: eu decidi fazer uma pausa na ocasião, mas hoje estou pronto para contribuir com essa empresa, que é a empresa que você está concorrendo, né? Das seguintes formas. E aí, começa a falar, né? A outra pergunta é: em seu currículo, vi que você trabalhou na empresa XYZ, né? Fale um pouco sobre um projeto que você ajudou a desenvolver e que fez a diferença. Veja que o currículo, né, ele funciona como um guia para o recrutador, né, que está te entrevistando. Então, portanto, é fundamental aqui você recordar os principais itens da seção lá, né, da sua experiência profissional que você colocou no currículo. Então, descreva um projeto importante e dê ênfase às responsabilidades que você teve, né? Então, tipo, se você trabalhou numa empresa onde você teve desenvolvendo um software novo ou um melhoramento de um software para uma área lá da empresa, né? Destaque isso, né? E qual foi a sua importância, né? E suas responsabilidades diante desse projeto. Ok, pessoal? Vamos lá para a próxima pergunta.
Em algum momento você discordou de uma decisão de trabalho? Como foi isso? Então, o recrutador aqui, ele quer checar se você consegue discordar do chefe de forma produtiva e profissional. A ideia aqui, pessoal, não é falar mal do seu chefe ou do seu ex-chefe, mas mostrar que você consegue discordar de alguma ideia para propor um resultado melhor, ou uma relação mais eficiente, né, para aquele trabalho, né? Vamos para o próximo. Com qual linguagem de programação você se sente mais confortável? Bem, aqui você precisa ter em mente quais são os requisitos da vaga, né? Então, por exemplo, se a vaga está pedindo Java, você não vai falar sobre C Sharp, né? Então, você deve citar o quê? As linguagens que são exigidas para a vaga, né? E dizer, né, que você se sente confortável com essas linguagens, né? Porque se tem lá os requisitos da vaga as linguagens ou a linguagem de programação, né? É a que você vai trabalhar se você passar na entrevista e garantir a sua vaga, né? É importante que você cite as linguagens que são exigidas para aquela vaga, né? Que estão lá nos requisitos da vaga, ok? Como você resolve problemas de TI? Bem, aqui é importante explicar o raciocínio, ou seja, todo o processo que envolve a resolução de um problema. Vale a pena você usar o que? Exemplos de situações que já foram enfrentadas no trabalho, né? Para você ilustrar a sua explicação, né? Outro ponto importante aqui, existem diferentes formas de resolver o mesmo problema, né? Então, assim é válido conhecer duas ou três soluções e não ficar engessado em apenas uma saída. Diga mais de uma forma, né, de resolver o problema e não só uma, entendeu, pessoal? Essa é a ideia. Por que você está deixando seu emprego atual? Né? Imagine que você está empregado, né? Está lá no seu currículo e você continua, né? Se entrou, por exemplo, em 2020 e continua, né? No emprego, né? Então, qual é a dica aqui, né? A dica que eu dou é: não fale nada negativo, né? Do seu emprego atual ou do antigo empregador, né? Da antiga empresa, né? O melhor aqui é você mostrar como você se sente animado para aproveitar as novas oportunidades e como a vaga que você está se candidatando é mais adequada para você do que sua situação atual ou anterior. Então, um exemplo, né? Eu realmente adoraria fazer parte da equipe de desenvolvimento do começo ao fim e sei que teria essa oportunidade aqui, né? Ou então, por exemplo, se você foi dispensado do emprego, né? Diga apenas a verdade. Ó. Infelizmente, fui dispensado, né? Eu acho que essa é a melhor resposta. É uma resposta sincera, verdadeira, correta, entendeu? E não inventar, entendeu, pessoal? Então, fica aí a dica. Por que você foi demitido? Então, veja que aqui são algumas perguntas, certo? Que podem surgir. Depende da forma como você fez o seu currículo, tá? Colocando aqui, estão abrangendo o geral, tá? Então, por que você foi demitido, né? Então, o que você tem que fazer aqui? Você tem que ser honesto, né? Com a sua resposta, né? Não precisa ficar dando detalhes, né? Mas aqui você deve apresentar a experiência de aprendizado que você teve no antigo emprego como uma vantagem para o próximo trabalho, né? Como você diz, ó, infelizmente eu fui demitido e tal. E começa aí, né? Nisso você já começa a apresentar as suas experiências, né?
de aprendizado que ficou, né, daquele antigo trabalho, né, antigo emprego, né? Como seu chefe e seus colegas diriam sobre você? Então, aqui, mais uma vez, né, vocês têm que ser honestos, né? Então, tente extrair, né, os pontos fortes e características que você ainda não tenha discutido na entrevista, né? Ética de trabalho ou disposição para participar de outros projetos quando necessário são boas opções, né? Fale os pontos fortes, né, que seu chefe diz, né, sobre você, o que seus colegas disseram sobre você. Importante aqui isso, ok? Vamos para o próximo. Quais sites ou publicações técnicas você segue? Bem, pessoal, aqui não fique mencionando nomes, certo? De youtubers, nada disso, entendeu? Porque para você aquele youtuber pode ser bom, mas para o recrutador ele não é bom. Então aqui é uma boa oportunidade para o recrutador avaliar o quê? O quanto você está sintonizado, né, com os desenvolvimentos do setor e ter uma boa noção de seus interesses e paixões. Né? É isso que ele está interessado em saber sobre você. Né? Então mencione as publicações na qual você tem um interesse genuíno, né? E não apenas para tentar agradar ou impressionar o recrutador aqui. Então, por exemplo, blogs específicos, né? Artigos recentes que você tenha gostado. Então, tem muitos sites, né, que falam sobre um determinado assunto, uma determinada matéria, né? Então, é bom vocês citarem isso nessa pergunta, né? Como se mantém atualizado nesse setor, né? Ou então quais sites ou publicações técnicas você acompanha, né? Também pode ser feito dessa forma. Então, nenhuma empresa, né? Na verdade aqui, nenhuma empresa ela quer contratar um profissional da área de TI obsoleto, né? Então, destaque a realização de cursos complementares, leituras de publicações ou mesmo participação em eventos, certo? O recrutador aqui ele valoriza o candidato que demonstra interesse, né, em aprendizado contínuo, porque a nossa área é um aprendizado contínuo. Você sempre tem que se manter atualizado e que você está em busca de desenvolver uma nova habilidade técnica, por exemplo. A próxima pergunta é: o que você está procurando em uma nova posição, né? O que te interessa nessa posição? Aqui, o recrutador ele quer conhecer um pouco mais sobre o candidato, né? Sobre você e suas preferências na hora de desenvolver. Então, as habilidades e experiências citadas devem ir de encontro ao quê? Aos requisitos declarados daquela vaga, né? Então, tente responder citando exatamente os pontos que a vaga tem para oferecer e seja bem específico. Né? Exemplo: quem deseja ocupar uma vaga de desenvolvedor web, né, que seria o front-end, não vai dizer que não tem interesse, né, em CSS, em JavaScript, em PHP, né? Porque você vai trabalhar com isso, né? Você perde a chance de ser contratado, né? Caso você diga uma coisa dessa, né? Então, procure, né, os requisitos da vaga para você, né, dizer aí nessa pergunta aí, ok? Quais desafios potenciais você espera com esse emprego? Bem, aqui o profissional de tecnologia ele precisa gostar de desafios, certo? E ter sede por quê? Por inovação. Você tem que ser criativo aqui, né? Então,
Demonstre isso na entrevista, né? Quais são os desafios que você gosta? Quais são as inovações que você pode fazer? Essa é a chave para responder essa pergunta aí. Onde você se vê daqui a 5 anos? Ou daqui a 10 anos? Tem gente que diz, né? Daqui a 10 anos, como é que você se vê? Né? Daqui a 5 anos, como é que você se vê? Então, seja honesto e específico sobre seus objetivos. Aqui o recrutador, ele quer saber se você definiu expectativas realistas para a sua carreira profissional, né? Se você tem ambição, né? Se a posição se alinha com seus objetivos de crescimento. Então, a posição da empresa se alinha com os objetivos do seu crescimento. É isso que o recrutador quer saber nessa pergunta, ok? Como você descreve o ambiente de trabalho ideal? Ou que tipo de ambiente de trabalho você prefere? Então, aqui pode ser perguntado de uma forma ou de outra. Pode perguntar como você descreve o ambiente de trabalho ideal? Ou que tipo de ambiente de trabalho você prefere? Aqui, pessoal, a resposta ela vai estar onde? No anúncio da vaga. Então, o recrutador aqui, ele quer saber se você se identifica com o ambiente de trabalho da empresa a que você está se candidatando. Então, exemplo do que pode ser dito, né? Nessa pergunta aí. Então, o ambiente de trabalho ideal é aquele que possui comunicação fluida, respeita a diversidade, liderança exemplar e equilíbrio entre vida pessoal e profissional. Somente com essas características, o trabalho em equipe se desenvolve com harmonia e progresso. O que você sabe sobre a empresa? Aqui seria fácil, né? Você ler lá na página, né, do site da empresa. Mas uma forma boa de responder é você mostrar que entendeu os objetivos da empresa, né? É possível até você usar as palavras-chave que você viu no site ou frases do site e emendar com algo pessoal. Então, por exemplo, eu me sinto atraído, eu me sinto atraída por essa missão, porque e falar sobre a missão da empresa, né? E emendar com algo pessoal seu. Eu realmente acredito nessa abordagem porque então veja que essas palavrinhas chaves, então é muito importante que antes de você ir para entrevista, né, você fazer sua lição de casa, né? Porque isso aí vai fazer toda a diferença, né? Por que você quer esse trabalho? Por que você está interessado em um trabalho aqui? Então, pode ser feito de uma forma ou de outra, né? Aqui, as empresas querem alguém o quê? Apaixonado pelo trabalho. Então, se você está investindo na empresa e não apenas precisando de um novo emprego, né? A melhor resposta para essa pergunta é identificar alguns fatores chaves que tornam a vaga uma excelente opção para você. A jornada e a cultura da empresa, as especificações, né, do trabalho. Por exemplo, eu sempre fui apaixonado por programar e acho que você está fazendo coisas incríveis. Quero fazer parte disso. Vamos dar aqui um exemplo, né? Então, o que é que você pode dizer aqui? Você diz assim, um exemplo. Eu sempre fui apaixonado por programação e acho que vocês estão fazendo coisas incríveis, né? Vocês, eu digo empresa, né? Empresa, né? E eu quero fazer parte disso, né? Quero fazer parte dessa empresa, eu quero estar aqui, né? Fazendo essas coisas incríveis. Agora, diga quais são as coisas incríveis, né? Não, se a pessoa perguntar, né? Quais são essas coisas incríveis que a empresa faz? Você tem que responder, entendeu? Você está se candidatando a vagas de outras empresas? Então, aqui o recrutador quer saber se você está sendo sincero sobre seus interesses no segmento que a empresa em questão atua, né? Ou se para você qualquer vaga serve, né?
Então, o melhor aqui é você dizer que está explorando algumas opções semelhantes no mesmo segmento, mas que o que você quer mesmo é trabalhar nessa empresa. Porque quando ele pergunta isso, é porque ele já foi informado, né, por outra empresa, que você também está se candidatando àquela vaga, né? Às vezes o mundo é pequeno, né? Então é importante você driblar, né, essa pergunta, né, dizendo o quanto você quer essa vaga. Outra pergunta, né? Por que devemos contratar você? Né? Então, às vezes, assim, diante daquelas pessoas que estão ali fora concorrendo à vaga como você, por que devemos contratar você e não elas? Aqui é a hora de você mostrar o quê? Porque você é a pessoa certa para o cargo, né? Então é importante mostrar que você não apenas pode fazer o trabalho, né? Que qualquer um também pode ali, né? Fora, tá concorrendo, né? Mas também é capaz de produzir bons resultados, né? E está alinhado à cultura da empresa. Qual é a sua expectativa salarial? Aqui ele quer saber se você tem uma ideia em mente ou porque já pesquisou sobre a base, né, salarial, né, dessa vaga, né? Então se sinta à vontade para conversar sobre isso durante a entrevista, né? Você não é obrigado a revelar o seu salário anterior, né, da empresa que você teve anteriormente, né? Então, aqui, se você não tem uma ideia de quanto pedir, né, de valor, né, que você quer, informe ao recrutador o quê? Que você está aberto à negociação, né? E que gostaria de saber mais sobre a posição antes de discutir o que? Um número exato. E por último, pessoal, para fechar a entrevista, o recrutador pergunta: você tem alguma pergunta? Então, saia do óbvio. Não diga não tem. Aqui o que é a sua chance de você mostrar seu interesse real pela empresa e também tirar suas dúvidas. Tenha em mente algumas perguntas para fazer na entrevista. Uma boa ideia é focar no crescimento da empresa, né? Por exemplo, o que você pode me dizer sobre os planos de crescimento da empresa? Ou vocês estão preparando algum projeto novo? Faça alguma pergunta, né? Não diga não tenho, né? Você mostra seus interesses e tira suas dúvidas, né? Bem, chegamos ao fim. Eu espero que eu tenha contribuído de alguma forma para vocês se sentirem mais calmos, né, na entrevista, saberem mais ou menos como vai ser guiada a entrevista com vocês, né? Aí só são algumas perguntas, né? Então, é bom sempre vocês terem em mente, né? O que é que vão falar na entrevista, né? De que forma vai se portar, sempre olhando nos olhos do recrutador, passar calma, passar confiança. É importante que a voz não esteja trêmula, não esteja engasgada. Passe confiança, passe calma. É importante que, se você estiver nervoso, já comunica logo o recrutador, né? Olha, estou um pouco nervoso, um pouco nervosa, né? Para que ele fique ciente, né? Que às vezes você pode dar uma engasgada ou parar um pouco para pensar na resposta que você vai dar para aquela pergunta, certo, pessoal? Bem, ficamos por aqui. Quem gostou, por favor, se inscreve no canal, deixa o like para fortalecer o canal, ok? Ativa os sininhos para vocês não perderem mais nenhum vídeo, certo, do canal. E compartilhem, gente, compartilhem bastante, porque esse vídeo pode ser importante para você, como para outras pessoas que estejam ao seu redor, ok? Até o próximo vídeo.